Saudações, irmãos. Graça e paz à parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo mais às 19 horas, no templo da nossa igreja, Caetés 2, Alto, Assembleia de Deus, o nosso amado irmão e pastor Luiz Gustavo irá nos conduzir com o culto de doutrina com o tema Deus na Trindade. Logo mais às 19 horas. E para nos deixarmos esse gostinho de perspectiva sobre essa doutrina, darei a vocês hoje mais um vídeo sobre Deus Filho. Introdução. Das três pessoas da Trindade, a única revelada corporalmente aos homens foi a segunda, Jesus Cristo. E por incrível que pareça, é sobre a pessoa de Cristo que por séculos seguintes têm surgido as mais diferentes discussões. A pergunta, abre aspas, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Fecha aspas. Mateus capítulo 16, versos 13. Tem sido apresentadas nas mais diferentes respostas. Contudo, a resposta bíblica permanece inalterada. Primeiro ponto. Segundo a Bíblia, Jesus Cristo é Deus. Abre aspas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Fecha aspas. João capítulo 1, versos 1. B. Abre aspas, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Fecha aspas. Filipenses capítulo 2, verso 6. C. Abre aspas. Ele que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Fecha aspas. Hebreus capítulo 1, versos 3. D. Abre aspas, este é a imagem do Deus invisível, fecha aspas, Colossenses capítulo 1, versos 15. Abre aspas, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, na verdade em que seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Fecha aspas, 1 João capítulo 5, versos 20. Muitas afirmações feitas a respeito do Senhor Jeová no Antigo Testamento são cumpridas e interpretadas no Novo Testamento, profeticamente na pessoa de Jesus Cristo. No quadro a seguir, comparemos as citações do Antigo Testamento à esquerda com as do Novo Testamento à direita. Ponto 2. Atributos de divindade em Jesus. No Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 6, verso 6, como profecia. No Novo Testamento, como cumprimento, Mateus capítulo 4, verso 7. Profecia no Antigo Testamento, Isaías capítulo 40, versos 3 e 4. Como cumprimento no Novo Testamento, Lucas capítulo 3, versos 4 ao 6. Como profecia do Antigo Testamento, Êxodo capítulo 3, versos 14. Como cumprimento no Novo Testamento, João capítulo 8, versos do 56 ao 58. Como profecia no Antigo Testamento, Jeremias capítulo 17, versos 10. Como cumprimento, Apocalipse capítulo 2, versos 23. Como profecia do Antigo Testamento, Isaías capítulo 60, versos 19. Como cumprimento no Novo Testamento, Lucas capítulo 2, versos 32. Como profecia no Antigo Testamento, Isaías 6, versos 10. Como cumprimento no Novo Testamento, João capítulo 12, versos 37 a 41. Como profecia no Antigo Testamento, Isaías capítulo 8, versos 12, 13 e 14. Como cumprimento no Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 2, versos 7 e 8, 1 Pedro capítulo 3, versos 14 e 15. Como profecia no Antigo Testamento, Números capítulo 21, versos 6 e 7. Como cumprimento no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 10, versos 9. Como profecia no Antigo Testamento, Salmo 23, versos 1. Como cumprimento no Novo Testamento, João capítulo 10, versos 11 e 1 Pedro capítulo 5, versos 4. Como profecia no Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 34, versos 11 e 12. Como cumprimento
No Novo Testamento, Mateus capítulo 10, verso 6. Atributos inerentes a Deus, Pai, relacionam-se harmoniosamente com Cristo, provando a sua divindade. Por isso a Bíblia o apresenta como sendo Ele, o primeiro e o último, o Senhor dos senhores, Senhor de todos e Senhor da glória, Criador, Rei dos reis, Juiz, Pastor, Cabeça da Igreja, verdadeira luz, fundamento da Igreja, o caminho, a vida, perdoador dos pecados, preservador de tudo, doador do Espírito Santo, eterno, santo, verdadeiro, onipresente, onipotente, onisciente, santificador, mestre, ressuscitador de si mesmo, inspirador dos profetas, supridor de ministros da Igreja, Salvador. Terceiro ponto. O Filho, mediador entre Deus e o homem. A Bíblia apresenta como enviado do Pai e mediador entre Deus e o homem nas seguintes passagens. O Filho dependia do Pai. João capítulo 5, versos 19 e versos 36. João capítulo 6, verso 57. Como o Filho foi enviado pelo Pai. João capítulo 6, versos 29, capítulo 9, versos 29. Como o Filho estava sob a autoridade do Pai. João 10, versos 18. Como o Filho recebeu a autoridade delegada pelo Pai. João 10, versos 18. O Filho recebeu do Pai a sua mensagem. João 17, versos 8. João 8, versos 26 e 40. O Filho do Filho, o Rei do Filho foi estabelecido pelo Pai. Lucas 22, 29. O Filho entregará o seu reino do Pai. 1 Coríntios capítulo 15, versos 24. O Filho, como enviado do Pai, está a ele sujeito. 1 Coríntios capítulo 11, versos 3, capítulo 15, versos 27 e 28. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. E desde já agradeço pela a honra de receber Rogério César nesse vídeo, nessa gravação, e ficará gravado eternamente em nossos corações. Isto é, totalmente gratuito. Graça e paz.